e você vai experimentar, não é palavra apenas, mas você vai experimentar literalmente o milagre da provisão de Deus sobre a tua vida. Como é bom estarmos aqui, né, na casa de Deus, podendo servir. Eu nunca, nós vimos o pastor Haroldo ontem, hoje aqui mais uma vez, nós louvamos a Deus. Ontem foi um culto abençoadíssimo ali na congregação de Kakegawa. Irmãos, é uma honra muito grande podermos estar aqui. Enquanto eu estava ali sentando, eu me lembrei que eu vim para a JMAD quando o ministério tinha 23 anos e meio. Eu participei das Bodas de Prata, 25 anos, e nós estamos aqui 33 anos nessa terra. A terra das nossas peregrinações, Deus tem trabalhado. A igreja é ainda jovial aqui no Japão, todavia ela está crescendo para alcançarmos o propósito de Deus, que é ganhar almas para o Senhor Jesus. Eu me lembro que Aleluia, Jesus. no ano de 1996, quando eu cheguei aqui, às vezes a gente tinha que ir tão longe, irmãos, para a igreja, né, percorrer, ainda em alguns lugares, mas a gente tinha que percorrer horas e horas, e os irmãos, a maioria tinha wagon, né? Os irmãos gostavam de comprar carro grande para fazer o mocai dos irmãos, né? E ia com aquelas bombas, com aquelas raies, com aqueles bancos aveludados, né, pastor? Longe buscando os irmãos, 100 quilômetros, 150 quilômetros para ir num culto. E os irmãos iam glorificando a Deus, irmão, com aquela fumaça de diesel, né? E o tempo foi se passando, os irmãos estão com um carro todo plug-in, híbrido, né? Estão andando até de Tesla. O tempo tem se passado, a igreja do Senhor tem avançado, tem alcançado lugares que certamente nós não imaginávamos, e se sinta privilegiado por fazer parte desta grande obra. Quero parabenizar o Ministério JMAD, na pessoa do nosso pastor presidente, pastor Haroldo, Mitsuji Yamamoto, e toda a diretoria que compõe este ministério. Irmão, me foi franqueada a oportunidade para compartilhar um texto referente ao momento de contribuição dos dízimos e ofertas, amém? Nós estaremos logo após contribuindo, estaremos adorando o nome do Senhor. E eu gostaria de compartilhar um texto que está em Gálatas, carta que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos da Galácia do Sul, Gálatas capítulo de número 1. Eu gostaria de ler apenas 3 versículos, quatro versículos, versículo de número 3, 4 e 5, esses 3 versículos apenas. Gálatas capítulo de número 1. Eu devo muita coisa a esse ministério, porque aqui nesse ministério nós tivemos as primeiras oportunidades para pastorear, estamos sendo forjados como líderes nesse ministério. Então eu louvo a Deus pela JMAD, que tem sido uma referência aqui neste país, certamente tem deixado aqui a sua marca e continuará deixando por muitos anos para a glória do nome do Senhor. O nosso propósito é até que o Senhor volte. Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 3 ao 5, eu vou ler na versão King James atualizada, que diz assim: a todos vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, a quem se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar desse mundo atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a quem seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Os irmãos conhecem muito bem o apóstolo Paulo, e principalmente essa carta que ele escreve às igrejas ou aos irmãos da região da Galácia do Sul. E o versículo de número 4 é o que eu gostaria de enfatizar aqui, a parte A do versículo de número 4, que diz que Jesus, ele se entregou de maneira voluntariosa para nos resgatar do nosso pecado. Nem tudo é sobre dinheiro, nem tudo é sobre oferta, mas tudo é sobre entrega e de maneira voluntariosa. Deus, irmãos, ele quer trabalhar no homem integral, corpo, alma e espírito. Ele nos salvou, ele nos purificou, ele nos rebanhou, ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para o seu reino de amor e de luz. E às vezes eu fico me perguntando, irmãos, às vezes nós encontramos pessoas com alguma dificuldade para contribuir, se tudo que nós temos vem de Deus. Primeiro ele nos dá, irmãos. O ar que nós respiramos, nós sabemos que não vem de nós mesmos. Não é algo simplesmente gerado pela própria natureza, mas Deus que o criou
e Ele nos dá de maneira voluntariosa. Você tendo alguma coisa no bolso ou não, o ar que você respira está aí, disponível para todos nós. Se nós estamos hoje tendo a capacidade de entregar alguma coisa, nós sabemos que esse texto, o apóstolo Paulo está falando da entrega de Jesus na cruz do Calvário para nos comprar para Deus. Mas uma das características de Jesus, um dos atributos de Deus e de Jesus, que Ele compartilha conosco também, é a voluntariedade. Nós também precisamos ser voluntários naquilo que nós precisamos fazer, e nós devemos ter o nosso coração com um desejo ardente de entregar para o Senhor Jesus daquilo que nós temos, daquilo que Ele tem nos abençoado. E eu fico vendo, cada vez mais nós estamos progredindo, nós estamos avançando. E eu falei agora há pouco que nos anos 1996, 97, os irmãos andavam com wagon, com carro a diesel, o celular é aquele celular de abrir e fechar, não um celularzinho pequeno. Eu tive até daquele bip. Não, imagina, ninguém sabe nem o que é bip, irmão. E hoje não, hoje em dia os irmãos estão com iPhone, eu acho que já tem o que? O 16? Tem, que é o 16, né? Eu não sei, mas já tem o 16, né? E no Brasil dá para comprar um carro popular quase, um iPhone 16. E você tem aí, você tem um carro que vale no Brasil, irmão, que é magnata que está andando. O presidente da República, talvez no Brasil, não ande com o carro que você está andando aqui, no Japão. E às vezes, irmão, a gente fica tão, a gente se segura o que a gente tem. A Bíblia diz que quando a gente retém mais do que é necessário, nós não devemos reter. Pelo contrário, nós devemos ser generosos. Porque Cristo, Ele se entregou por nós. E nós devemos deixar que o Espírito trabalhe na nossa vida integral, corpo, alma e espírito. E Deus quer trabalhar também na nossa vida financeira. Tem pessoas que querem viver o extraordinário de Deus, querem experimentar da provisão de Deus, mas Ele não é generoso. Como que nós podemos, irmãos, experimentarmos da provisão de Deus, do milagre de Deus? Porque milagre é a intervenção de Deus diante das nossas impossibilidades. Mas nós não somos generosos, nós não temos o nosso coração grato a Deus, nós não contribuímos, nós não ofertamos. Eu vou falar uma palavra aqui que às vezes soa o dízimo, Parece que tem gente que quer tampar o ouvido quando ouve a palavra dízimo. Mas você sabe que a palavra hebraica de dízimo é maaser, é 1 de 10. E a raiz dessa palavra significa riqueza e prosperidade. A raiz da palavra dízimo significa riqueza e prosperidade. Ou seja, uma pessoa que não tem o desejo no seu coração de contribuir com dízimos. Vamos inverter? Se Deus nos pedisse 90, tem gente que reclama, mas eu vou dar 10% do meu salário. Vamos inverter? Se nós tivéssemos que dar 90 e ficarmos apenas com 10, mas Deus, Ele é tão misericordioso que nos deixa 90% e ainda, irmãos, Ele nos dá capacidade de administrarmos 90%, irmãos. Nós devemos ser mais generosos, porque a obra de Deus está avançando, mas a obra de Deus depende de contribuição, de oferta, do seu dízimo. Seja fiel na congregação onde você está, contribua, irmãos, oferte com generosidade, e você vai experimentar, não é palavra apenas, mas você vai experimentar literalmente o milagre da provisão de Deus sobre a tua vida. Eu quero que nesse momento você se coloque de pé, e eu quero que você pegue a sua oferta.